Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, me constrange porque nós não combinamos nada. Nós não nos falamos o louvor, o Edson que fez a oferta. Mas parece que está tudo tão encaixado, tão combinado. Porque o Senhor que é o Senhor dessa igreja. Porque o Espírito Santo que convence um coração, convence todos, Pai, da mesma verdade, daquilo que nós precisamos derramar. Então nós entregamos essa manhã nas Tuas mãos. Nós nos entregamos o nosso coração. Porque eu creio, Deus, o que o Senhor quer fazer essa manhã. Essa brisa, Pai, da Tua presença que está aqui nessa igreja. Essa brisa que quebranta os nossos corações, que nos mostra a verdade. Esse lugar, Senhor, de humilhação, de entrega. É nesse lugar que nós queremos permanecer nessa manhã de Santa Ceia. Obrigada por conduzir essa igreja, obrigada por conduzir os nossos corações. Obrigada por nos chamar para um lugar mais baixo, menor, mas mais entregue aos Seus pés, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, porque eu creio que será uma manhã de muita transformação, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Meu Deus, que igreja cheia! Obrigada, Jesus. Olha, vocês estão felizes? Amém, eu também estou muito feliz. Antes de começar, eu queria dizer para você que fim de semana que vem é um fim de semana especial, amém? Porque é carnaval? Não, porque a gente tem o Summer. Amém? Então, o fim de semana que vem a gente tem batismo no sábado. Então, você está convidado sábado às 15 horas, Tiago Chás, pastor Tiago Chás. Pregou o homem domingo passado, né? Tá se achando, viu? Olha lá. 15 horas, sábado, batismo. Todos estão convidados. Acho que já temos umas 30 pessoas ali, vocês acreditam? Gente, eu e o Xande, a gente tinha uma crise, lembra, amor? A gente fazia o batismo na Poema, só tinha crente na Poema. Daí a gente fazia batismo, tinha 3 pessoas. Daí eu falava, Xande, não é possível, a gente está fazendo alguma coisa errada, precisamos ganhar o povo para Jesus. E daí fazia o outro batismo, 5 pessoas. Eu falava, não, Xande, agora a gente já tem 30 pessoas para batizar, amém? E se você ainda não é batizado, dá tempo. Tá? A gente tem o curso de batismo terça-feira. Terça-feira vai ter o curso. Então assim, querido, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, é a melhor escolha da sua vida. Não tenha medo. O curso é um curso muito esclarecedor, que vai tirar muitas dúvidas. Então se você ainda está pensando, não faça que nem o Pedrinho. Não sei se o Pedrinho está aqui. Pedrinho, você está aqui? Não? Depois você me procura que eu te conto a história do Pedrinho. E daí no domingo a gente volta com o culto da noite, amém? Volta com o culto da noite, então teremos 2 cultos às 10 e às 18 e o Mark Schubert vai estar com a gente. Então você já sabe mais ou menos como é, né? E segunda-feira nós teremos culto também às 19h30, isso? E segunda-feira às 19h30, então assim, vai ser muito especial, não perca, amém? Aleluia, queridos, eu quero falar com você, essa palavra hoje é um chamado para humilhação, né? Um chamado para humilhação. Eu tenho pensado muito nisso nos últimos dias, sabe? Tenho sondado meu coração, tenho buscado dentro da minha casa, no mais profundo do meu coração, algum lugar que eu possa me perder, algum orgulho que possa existir. Tenho buscado realmente durante esses dias, Senhor, eu quero profundo, aquilo que só o Senhor sabe. E essa semana eu estava conversando com algumas pessoas, e eu estava falando do quanto a nossa natureza é o quê? É pecadora, é falha, é invejosa, é orgulhosa. Eu não sei se você consegue reconhecer, mas eu reconheço isso na minha vida. O quanto a minha natureza me puxa para esse lugar de um olhar ruim, de um olhar invejoso, orgulhoso. A minha natureza é pecadora. A minha natureza se perde, a minha natureza não é boa. Tenho muitas coisas ruins que eu carrego na minha carne. Esse lugar que talvez só Deus conheça muitas vezes não é um lugar bom, porque é a natureza. Nós somos chamados pela nossa carne para o pecado.
Só que um belo dia nós encontramos quem? O Espírito Santo de Deus. E quando nós temos esse encontro com o Espírito Santo de Deus, nós somos o quê? Transformados. Só que a gente espera essa transformação de que maneira? Com vitória, prosperidade, alegria. Sem querer, você se coloca numa redoma do quê? Agora nada mais me toca, porque eu conheço a Jesus. Eu já contei para vocês que eu tenho todo um testemunho ruim, mas quando eu me converti, eu me tornei apaixonada por Deus. Eu falei, meu Deus, tudo isso foi para um propósito, aleluia, glória a Deus, as pessoas vão ser transformadas com o meu testemunho. Só que depois de 8 anos convertida, eu perco uma filha. E me vejo na UTI enterrando a minha filha. E naquele dia eu vi que o meu amor a Deus era muito mais sobre proteção do que sobre humilhação. Naquele dia eu percebi que a minha conversão tinha muito mais a ver com aquilo que Jesus podia me proteger do que aquilo que eu poderia entregar a Ele. E quando aquela médica entrou na sala, aquela menininha de 600 gramas, a cara da Malu, Gabriela, coisa mais linda do mundo. Quando eu olho ela dentro da incubadora, a médica chama a gente numa salinha e diz assim, ela descansou. Aquela dor arrancou o meu peito. E eu falei assim para Jesus, de novo? De novo eu vou perder alguém que eu amo? De novo, mas eu conheço ao Senhor. Mas eu honro ao Senhor. Mas eu sou líder de GC. De novo? E naquele dia, sabe o que Jesus fez? Ficou em silêncio. E eu fui para minha casa buscar a Malu na escola. E quando eu cheguei na escola, a Malu falou assim para mim, mãe, vamos buscar a minha irmã, vamos encher o quarto a sala de bola rosa, porque a minha irmã vai chegar. E naquela hora minha cabeça pensou assim, como eu vou mostrar para ela que Deus levou a irmã dela? Porque a minha vontade era transferir a minha dor, a minha tristeza, a minha quando que você é decepcionado? A minha decepção, a frustração para minha filha. Enfim, eu fui para casa e eu lembro que eu olhei para o Xande falou, amor, eu orei até o último. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos glorificar o nome do Senhor. E eu olhava para o Xande e eu tinha raiva dele não sentir dor. Eu tinha raiva do Xande estar bem. Por que você está bem? Você tem que sofrer, a gente perdeu uma filha. E o Xande dizia, o Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. E eu dizia, cara, não é possível. Você não chora, você não tem dor. É a sua filha. E eu lembro que teve umas madrugadas que o Xande chorava. Eu lembro de uma madrugada que ele falou, amor, não sei como vocês acordaram, mas me doía tanto essa dor, que eu chorava a madrugada inteira de uivar. Mas no outro dia ele estava ali, bendito seja o nome do Senhor. E eu falei, Deus, tem alguma coisa de diferente entre nós, alguma coisa no nosso coração que está diferente. E eu preciso encontrar esse caminho, que é um chamado para a humilhação. Então esse encontro com o Espírito Santo de Deus, que a sua carne pecadora tem esse encontro com Deus, é o encontro com você mesmo. É o encontro que você olha no espelho. É o encontro que você vê quem você é. E esse encontro com Deus traz o quê? Um lugar de desconforto. Por quê? Porque saber quem você é precisa te levar para um lugar de humilhação. Porque, querido, se você saber quem você é te leva para um lugar alto, você não está se vendo. Você não está se enxergando. Esse encontro precisa literalmente te desconfortar. Meu Deus, esse sou eu. E eu tive esse encontro nesse luto, depois de 8 anos convertida, líder de GC, líder de casais. Eu tive esse encontro no luto da minha filha. De que a minha conversão era para uma proteção. Eu encontrei alguém que vai me proteger. Porque eu não tinha pai, não tinha mãe, tinha uma vida difícil. Então eu encontrei alguém que não vai deixar nada mais me acontecer. Eu não amava Jesus sobre todas as coisas. Eu amava aquilo que Jesus poderia fazer por mim. Meu Deus, você não tem vergonha de dizer isso como líder? Querido, eu tenho vergonha de dizer
de mentir. Mas eu tenho muita coragem em dizer que a minha natureza é falha. E que o meu encontro com Jesus foi uma descoberta dia após dia. E continua sendo até hoje. Então naquele dia eu tive que sondar e entender. Ele é o meu Salvador, Ele é a minha vida, Ele é a minha entrega. Não tem a ver com o que Ele me dá, mas tem a ver com o quanto eu dou, o quanto eu sirvo, o quanto eu me dou. Eu falei, agora eu estou entendendo o nosso amor, Jesus. Porque o que Jesus fez pela igreja? O que Jesus fez pela igreja? Se entregou. Deu o seu filho. E por que nós, para Jesus, queremos receber e não também dar? O que temos, o que somos. Você entende que numa moeda de troca é ser igual a Ele. E o que Ele fez, Ele entregou. Ele se sacrificou, Ele se humilhou por mim e por você. Então esse lugar é pesado, é difícil, mas é um lugar de um encontro verdadeiro com Jesus. Então eu te falo, a experiência de encontrar o Espírito Santo de Deus é transformadora, mas ela traz um processo. Ela traz um desconforto. O que é um desconforto? É o abater o ânimo, é o desânimo. Porque você tem um encontro com o seu eu e você diz, meu Deus, como eu preciso mudar. Que nem quando você vai viajar, sabe quando você vai viajar? O Edson estava dizendo que ele vai viajar. Então provavelmente ele com a Dani vão arrumar as malas, vão colocar as melhores coisas que ele tem, as roupas mais bonitas, o sapato mais confortável para andar nos parques. E ele vai arrumar essa mala e ele vai viajar com expectativa, com alegria, porque ele vai ter uma experiência nova. Vão ficar tantos dias lá e vão voltar. E daí quando eles voltarem, eles vão estar com um monte de coisa. Aquilo que era velho, que eles levaram para lá, e coisas novas que eles adquiriram lá. Na hora de fechar a mala, é um parto. Tem que sentar em cima, tentar fechar o zíper, e você traz tudo para casa. Quando você chega em casa, você precisa o quê? Desfazer as malas, encarar aquela bagunça, certo? Só que você trouxe coisas novas, coisas velhas. E assim é na nossa vida. Você carrega experiências, conhecimento, coisas que você adquiriu durante todo esse tempo. E o Senhor nesse encontro diário tem entregado para você o quê? Coisas novas. Coisas novas. Só que a gente continua apegado a tudo. Ao velho, aquilo que nós somos, aquilo que num dia nós colocamos como expectativa. E abraçamos também o novo de Deus. E nos tornamos o quê? Obesos espirituais. Pesados. Orgulhosos com tudo aquilo que carregamos. E o chamado para a humilhação é o quê? Se desfazer de tudo isso. De tudo isso que você está carregando. Por quê? Porque muitas vezes o que nós temos adorado é a nossa experiência, o nosso currículo, a nossa conta bancária, o nosso poder, o nosso passado. E nós estamos esquecendo de que o chamado da humilhação é andar de mãos abertas. Então se você abrir em Romanos 1, versículo 20, diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Vai para o 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pesado, né? Não dá um temor você? Ai, me dá até um... Ai, me dá um frio na barriga. Nesse processo que a gente precisa deixar Jesus entrar, porque nós não podemos adorar mais a criatura do que o Criador. Então a gente vive num tempo de relacionamentos o quê? Tudo ao contrário. Essa semana eu estava conversando com o Xande, conversando com o meu professor. A gente estava falando o seguinte: se Deus entregou a vida pela igreja,
E o que a Bíblia fala para os homens? Amem a sua casa, a sua família, como Deus amou a igreja. Como Deus amou a igreja? Se entregando por ela. Só que hoje, às vezes nós temos homens que acordam cedo, que batalham pela nossa casa, que vão lá de manhã, trabalham o dia inteiro no sol, na chuva, trazem provisão, trazem tudo que a casa precisa. E as mulheres são o quê? Descontentes. Por quê? Porque querem o homem da dorama. Sabe o homem da dorama? Eu nunca assisti, mas aqueles japinhas lá, tudo engomadinho, com o cabelinho certinho, que traz flores e diz bom dia. Eu tenho 15 anos de casado, que a gente briga, né, Xande? Porque eu falo assim pra ele, eu quero flores, eu quero surpresa. E ele fala, Marcela, não que o homem não tenha que ser romântico, pelo amor de Deus. Mas você já valorizou o seu marido acordar cedo e trazer provisão pra sua casa? Ou será que o Instagram... Eu tô perdida, Jesus! Por que o Senhor está fazendo isso comigo, Deus? Como que eu vou chegar na minha casa hoje, depois do culto? Como que eu vou olhar para esse homem, Senhor? Jesus está mandando, estou até arrepiada. Não deixa eu perder. Ó, até a perna está arrepiada. Ai, Jesus, me ajuda. Eu sou o instrumento de Deus aqui, amém? Mas é sério, porque o Instagram mostra os homens que dão aquelas Ferraris com laço vermelho. Sabe? Você viu aquele buquê de rosas que vem num caminhão que as artistas recebem? A internet, o dorama, está fazendo nós mulheres olhar o quê? A vida do outro e não honrar o homem que honra a nossa casa. Então talvez o Xande não seja o homem que me dá flores todos os dias, mas todos os dias ele traz governo e provisão para minha casa. Ai, gente, tô perdida. Tá vendo? Vocês ficam falando, o pastor tem que pregar o que precisa aqui. Mas eu tô falando sério, gente. A gente tem se perdido nos valores, na entrega e na humilhação. Porque entregar um prato para o nosso marido é humilhação. Não, querida, é servir a sua casa, a casa que Deus te deu. Então os valores estão invertidos. Nós estamos negociando o amor dos nossos filhos sem governar eles. A gente implora por amor das crianças sem educar. Porque a gente não pode frustrar as nossas crianças. Então nós estamos o que? Adorando mais a criatura do que o Criador. Nós estamos adorando mais as coisas do que o Criador. Nós estamos adorando mais o dorama do que o Criador, que te deu esse marido, que te deu essa esposa, que te deu essa casa, que te deu esses filhos. Os nossos valores estão invertidos, porque nós esquecemos que o nosso chamado é o quê? Para humilhação, para entrega. É um chamado para acreditar em quem ninguém acredita, mesmo que ele não precise. Mesmo que ao seu olhar eu vou dar semente para aquela pessoa, mas aquela pessoa é a que menos precisa da igreja. Querida, é um chamado de humilhação do seu coração. Amar ao Criador, amar a Deus sobre todas as coisas, é não colocar valores entre esse amor, entre essa entrega. Então, se Deus deu a vida para a igreja, o marido dá a vida pela casa. E isso deve ser lembrado. Se a esposa cuida dos filhos, é uma auxiliadora ou trabalha também para ajudar na provisão, você precisa honrar aquilo que ela carrega. Nós precisamos olhar para os nossos filhos e dizer, hoje eu te digo não, porque eu estou te chamando para um chamado de humilhação, você vai crescer sabendo. Esses dias o Xande foi levar a Malu para a escola, ela subiu a escada, olhou para mim, tadinha, vou expor ela, né? Mas amém, igual já foi. Eu cheguei e falei assim... Ela subiu marchando a escada 6h da manhã, 6h30, sei lá. O papai vai com golzinho sem ar, com esse calor. Olhei para ela. Tá calor, por que ele tem que ir com golzinho sem ar? Eu falei, você sabia que eu ia sozinha para a escola? Você sabia que eu saía 11h30 da noite, porque era o único lugar, vaga que a minha mãe conseguiu na escola, na 6ª série, eu ia embora a pé sozinha? E que tinha dia que eu não tinha nem lanche para levar para a escola? Na hora, ela perdeu a cor. Ela baixou a cabeça assim, falei, que é isso? Vai sem ar para não ir a pé, para não ir no ônibus. Que é isso, Maria Luísa? Na hora ela olhou, desculpa, mãe.
Por quê? Porque não passou pelas coisas que a gente passa. Então o que eu tenho que lembrar todos os dias? Que o chamado com Deus é o chamado para humilhação, para entrega, que todo o que nós temos é porque Deus nos deu. Se Deus não der, nós não temos nada, porque a nossa natureza é o quê? Pecadora. Então a gente precisa sair dessa caixinha, querido, dessa mentalidade enrijecida, desse lugar aprisionado que nós estamos nos colocando, e adorar ao Criador. E adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Se você puder abrir Lucas 14, versículo 1. Que pregação difícil, meu Jesus Cristo. Amém? Gente, eu vou chegar em casa hoje, esse homem vai estar insuportável. Nossa, eu estou perdida. Ele vai usar esse áudio contra mim. Vocês não estão preparados. Imaginei. Você é um puxa-saco dele. Depois a gente conversa. Diz assim, Lucas 14, 1. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus os curou e o mandou embora. Então eles lhe perguntaram, lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. E eu quero te fazer uma pergunta. Nós amamos a lei do Senhor, mas nós amamos mais do que tudo ao Criador. Amém? Nós amamos a lei do Senhor, nós respeitamos a lei do Senhor. Mas porque muitas vezes a nossa religiosidade faz com que a gente não consiga se humilhar para fazer até um milagre no sábado. Querido, entenda uma coisa, nós tivemos 4 quartas-feiras. Não sei se você percebeu, mas foram pessoas que pregaram que talvez não tenham... você talvez não tenha visto ela muitas vezes aqui em cima do púlpito. Você percebeu? Pessoas que talvez não tenham muito tempo de poema. E cada pessoa que subiu aqui na quarta trouxe uma experiência de vida, de transformação, de testemunho. Agora eu te faço uma pergunta. Será que se fosse você colocaria essas pessoas para pegar na quarta? Será que em algum momento você olhou e falou: nossa, mas quem é aquele cara? Vai pregar? Será? Será que se Jesus entrasse na Poema Curitiba, trajado de pecador, você convidaria ele para uma mesa? Ou a sua caixinha não permite você expandir? As pessoas que pregaram nas quartas-feiras derramaram vida, testemunho, verdade, humilhação. Jesus, do começo ao fim. Mas os nossos olhos humanos muitas vezes não damos oportunidade. Não vimos nas pessoas alguém que pode crescer, frutificar, prosperar. Porque a gente coloca o nosso julgamento nas coisas. E nós adoramos muito mais a criatura que somos do que o Criador que fez todas as coisas. Então você tem um chamado para ser pastor e você só pensa nisso. Nada mais tem sentido, porque um dia me falaram que eu ia ser pastor. Só que para ser pastor você precisa se humilhar primeiro, se entregar primeiro. Então você entende que as suas experiências têm te não permitido andar, viver coisas novas. O Xande, quando entrou na igreja, eu não sei se todo mundo sabe, a gente já deve ter contado algumas vezes aqui, mas o Xande foi convidado por um amigo para ir num retiro de carnaval, como Summer, semana que vem. E esse amigo falou, o Xande era apaixonado por tocar guitarra. E esse amigo falou para ele: vamos lá tirar um som lá comigo? Lá no sítio do Maçã, era lá, Xande? Lá no sítio do Maçã, vamos lá tirar um som, tocar. E o Xande chegou, e esse amigo falou para o Leandro. Leandro estava arrumando data show, não sei, o som, né, Xande? O Leandro estava ajeitando as coisas, daí o meu amigo falou: aquele é o pastor. Daí o Xande: aquele é o pastor? O Leandro tinha uma barbinha, cabelinho comprido. E daí o Leandro olhou para o Xande tinha bebido aquele dia o dia inteiro. Meu Deus! Tinha bebido o dia inteiro e tinha ido para lá. E o Leandro falou para ele: cara, toca guitarra. Sabe o que o Xande respondeu para ele? Eu não posso, eu não sou crente.
Daí o Leandro falou para ele, toca a guitarra aí. Daí os caras foram passando as notas, o Xande foi tocando guitarra. E desde ali, muitas pessoas olhavam para o Leandro e falavam, cara, como é que você coloca o Xandão para tocar? O Xandão ainda bebe. O Xandão ainda sai, o Xandão ainda não se transformou. Mano, que o Xandão tá tocando guitarra? O Leandro falava, eu sei o que o Xandão vai se tornar. Eu sei o chamado que Jesus tem na vida do Xandão. Será que você colocaria o Xande para tocar? Será que você colocaria o Xande para tocar? Ou esse Xande você colocaria, né? Mas será que o Xande de 17, 18 anos atrás, você colocaria ele para pregar? Você entende como o nosso olho é perdido? Como a nossa cabeça muitas vezes se perde? E com Jesus não tem matemática. É um chamado, querido, para humilhação, para entrega, para um olhar misericordioso com as pessoas. De ver que aquele mais improvável do seu GC pode ser o futuro pastor. E você que sempre teve um chamado, pode encontrar em Jesus um novo tempo. Uma empresa que você vai pastorear muitas pessoas. Um GC que vai sempre multiplicar e você vai crescer. Mas o seu olhar se expandiu. Então pegar o Xandão hoje, pastor da Poema Curitiba, mas já perguntar para o Lê, 18 anos atrás, o trabalho que a gente deu. Revelação. Poema Curitiba, o Senhor está nos chamando para um tempo de revelação. De ousadia em Deus, de acreditar nos pequeninos que vão chegar. Vocês estão preparados para começar a chegar aqui pessoas diferentes de nós? Pessoas não só feridas com a igreja, como é 90% hoje que a gente recebe, mas pessoas que são homossexuais, que vieram de outras religiões completamente diferentes da nossa. Pessoas perdidas, prostitutas, usuários de droga. Poema Curitiba, você está pronto para ter uma revelação daquilo que o Senhor tem sobre a vida dessas pessoas? O Xande sempre fala isso. Você acreditaria no Cristo da manjedoura? Mas só no Cristo que morreu na cruz. Mas um dia ele foi o Cristo que estava na manjedoura. E as pessoas levavam o quê? Mirra, incenso. Nós precisamos ter esse olhar, essa revelação. E para isso você precisa ter um coração quebrado, humilhado. Você não consegue acreditar nas pessoas se você está no lugar mais alto. Aliás, se você estiver num lugar muito alto, talvez você nem enxergue as pessoas, você está muito acima delas. Abaixa a cabeça. Se rende aos pés de Jesus para enxergar os pequeninos. Para enxergar aqueles que ainda não têm nada, que não são nada. Mas que você está dando um voto no Senhor. Porque você tem amado ao Criador mais que a criatura, amém? Porque nós temos, querido, esse lugar do quê? De achar um super-herói. Eu já preguei sobre isso. Então eu amo o pastor, eu amo o líder. Eu quero estar perto de pessoas grandes, pessoas que podem me trazer alguma coisa que me beneficie. É natural, é natureza, eu não estou aqui para apontar o dedo. A nossa natureza é pecadora. Eu quero ficar perto daquela pessoa, eu quero isso, eu quero falar com o pastor, eu quero ter mesa com o líder, com o supervisor. Você quer ter mesa com o pequenino? Você quer ter mesa com o pequenino? Então Jesus nos chama hoje para onde? Vá para o final da fila. Vá para o final da fila. Sabe aquele banquete quando você está morrendo de fome? Sabe aquele banquete assim, ó? Você está morrendo de fome, você fala, eu vou lá. E Jesus fala para você, vai para o final da fila. Deixa todo mundo se servir antes. Se você puder abrir, por favor, Lucas 14, versículo 7. Lucas 14, versículo 7. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando alguém convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá, dê um lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que convidou, gente, perdão, peraí, tá uma luz aqui, eu não estou conseguindo, da onde vem essa luz?
Ah, aquela ali, ó. Peraí, gente. TDAH bateu aqui. Vamos lá de novo. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Você consegue entender? Às vezes a gente convida, a gente faz porque a gente fala: se eu convidar aquela pessoa, talvez ela leve aquela outra. Se eu fizer tal coisa, talvez eu ganhe isso. Então Jesus está chamando: convide aqueles que você não tem nada para ganhar. Dê honra àqueles que você não tem nada que se beneficiar. Porque se um dia a honra vier, virá de Jesus. Se um dia a honra vier, virá daquele que é criador de todas as coisas. Então, querido, tira essa raposinha, esse sentimento do seu coração de buscar se beneficiar, de buscar ganhar algo, de ter interesse em todas as coisas. Faça Jesus guiar a sua vida. Faça Jesus te exaltar no tempo dele. Faça Jesus te colocar numa posição de honra no tempo que ele achar necessário. Tira a força das coisas, o jeitinho brasileiro. Pergunta para Jesus hoje: os meus planos são o mesmo que o Senhor? Essa é a sua vontade para a minha vida? Ou até aqui eu só criei expectativas humanas, egoístas, de me beneficiar, de crescer, de me exaltar? Hoje eu quero me humilhar, Jesus. A refeição era considerada um lugar sagrado. Era um lugar sagrado, um momento familiar, de comunhão. Um momento que as pessoas que sentavam à mesa eram pessoas próximas. E nesse lugar de comunhão ele diz o quê? Convide os pequeninos. Convide aqueles do qual não tenho interesse nenhum. Porque esse é o coração de Jesus. Amém? Agora vamos para o 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhes: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois está tudo pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las, por favor, desculpa-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valas e abrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Olha isso, querido. O banquete de Jesus é para os improváveis. E por que nós temos tirado as pessoas da mesa? O banquete de Jesus é para todos. E por que nós temos tirado as pessoas da mesa? E por que o nosso critério tem sido diferente? E por que nós olhamos aquele parente que fala palavrão, que bebe cerveja no domingo, inconveniente, ele nós não convidamos para a igreja? Aquele amigo do trabalho chato, que te atormenta, que não fala com você direito, por que nós não temos convidado ele para a mesa? Porque na nossa mesa só pode quem? Os que eu tenho intimidade. A nossa mesa só pode aqueles que têm
familiaridade comigo, são parecidos comigo. Tem a mesma situação financeira, o mesmo gosto, o mesmo jeito de ser. Nossas conversas são legais. A gente bate, sabe? A nossa amizade é legal. Só que essa não é a mesa de Jesus. A mesa de Jesus é para os improváveis. É para os pequeninos. Se você se coloca no seu lugar, Jesus está te chamando para a mesa nessa manhã. Se você está aqui hoje, nessa manhã, e talvez você ainda não tenha aceitado Jesus, não conheça Jesus com tanta profundidade, Ele está te chamando para a mesa. Se você está aqui nessa manhã e você fala, eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu ainda peco, eu ainda erro, Jesus está te chamando para a mesa. Venha como estás, porque você não permanecerá. Jesus está te chamando na mesa. Você está entendendo o chamado para humilhação? Você está se achando pequenino. Você está se achando improvável e Jesus está te chamando para a mesa. Agora, se um de nós se acha experiente demais, bom demais, é hora de ser chamados para a humilhação. É hora de ir para o final da fila. É hora de confessar. Como o Edson fez aqui nessa manhã. O meu orgulho me fazia errar. Nós não nos falamos, né, Edson? Nada, eu nem vi o Edson essa semana. Ele subiu aqui hoje e falou, o meu orgulho não me deixou ver muitas coisas. Você consegue dizer que o seu orgulho tem te feito errar? Você consegue ver que o seu orgulho tem te feito pecar? Que o seu orgulho tem feito você não amar o irmão e a culpa não é dele, é sua? Você que é orgulhoso demais. Querido, Lucas 14:34 diz, o sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurará o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O sal, se ele perde o sabor, ele fica desprovido de interesse, de atrativos, de graça. Ele fica monótono. Grande parte do sal vinha do Mar Morto e era cheio de impurezas. Ele precisava ser o quê? Purificado, para que ele tivesse sabor. Jesus está te chamando para que você seja purificado, que você tenha o sabor dele, o gosto de Jesus. Porque se você for um sal sem sabor, você não serve nem para estrume. É forte, né? Mas se você não cheira a Deus, se você não tem o sabor de Deus, se você não carrega a misericórdia de Deus, muitas vezes nem para isso nós servimos. Porque aquilo que nós somos, foi Deus que nos deu. Ah, mas eu sou sal da terra, mas cadê o sabor? Cadê a purificação? Cadê a santidade? Cadê a entrega? Cadê a humilhação? A Bíblia te chama de sal da terra, mas o processo é seu e você precisa passar por ele. Você é chamado de filho de Deus, mas você se porta como filho de Deus? Você se porta como filho de Deus? Você dá o seu lugar? Você se entrega? Não, eu sou crente há muitos anos. Eu já fui líder de louvor, de célula. Eu ia ser ordenado pastor. Eu tenho conhecimento, eu fiz teologia. Eu tenho sei lá quantos anos de conversão. Você vai falar assim comigo? Querido, não é esse lugar que o Senhor está te chamando. O Senhor não está pedindo o seu currículo. O Senhor está pedindo o seu coração. E o que tem dentro do seu coração hoje? Hoje é manhã de Santa Ceia. Hoje nós vamos partilhar do corpo e do sangue de Cristo. E para isso nós precisamos estar com o coração no lugar. Senhor, eu preciso ser purificado. Eu preciso parar de ser orgulhoso, soberbo. Senhor, eu preciso parar de ter orgulho. Eu preciso me quebrar, eu preciso achar que o que eu tenho é meu, que eu que consegui, que eu que conquistei, não. Eu preciso entrar nesse lugar de humilhação. E para encerrar, se a banda quiser subir, eu queria, por favor, pedir para vocês abrirem Mateus 20:17. Mateus 20:17. Vocês ainda me amam? Estão felizes? Pesada a palavra, né? O Xande às vezes sai daqui para pregar e fala, pelo amor de Deus, nunca mais eu prego essa palavra. Direto ele fala isso no carro para mim. Olha, nunca mais Deus me peça para pregar essa palavra, muito pesada. Hoje eu que estou saindo, nunca mais, Jesus. O Senhor peça para falar que o Xande é uma benção.
Nunca mais o Senhor peço para dizer que Ele não precisa me dar rosas, porque Ele provê a minha casa. Por favor, Jesus, não faça isso comigo. Ai, é pesado, é indigesto. Mas é a palavra do Senhor, amém? Hoje nós estamos com os diáconos vão servir a ceia. Aleluia, glória a Deus. Mateus 20, 17 diz assim: enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez-lhes um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que o teu reino está... gente do céu. Declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo, porém vocês, meu Deus, podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados pelo meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações os dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser se tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa luz me matou hoje, viu? O sangue de Jesus já chegou, é a tela do computador, mas tá bom. Você consegue entender? Você quer sentar ao lado? Você quer um lugar de honra? Serve. Seja escravo, escravo de Cristo. Se humilhe. Confesse os seus pecados, fale das suas mazelas, diz o quanto você não consegue, o quanto você está com medo, o quanto você acha que não é possível, o quanto você não é digno, o quanto você não é bom. Para de ir para o seu secreto, mostrar o seu currículo. Vai para o seu secreto e entrega seu coração. Vai para o seu secreto e diz o quão ruim você é. Vai para o seu secreto e fala: Deus, eu não consigo, eu peco, meu coração ainda é maldoso, eu ainda tenho inveja, eu ainda questiono. Deus não quer um secreto cheio de orgulho, soberba. Deus quer um secreto de verdade, transparência, no qual você se doa por completo, do qual você está tão prostrado que você só enxerga os pés de Jesus. É nesse lugar que o Senhor está nos chamando nessa manhã. Um chamado para a humilhação, um chamado para um degrau mais embaixo. Você está disposto? Nós estamos dispostos a se entregar, a se humilhar. Se desfaz do seu conhecimento, da sua teologia, da sua experiência, se desfaz. Precisa ter espaço para o novo. Jesus está te pedindo: descarrega, tira da mala todo esse conhecimento, porque eu tenho algo novo para te entregar. Eu tenho um lugar novo para te levar. E para isso eu preciso que você desfaça de conhecimento, de coisas que ficaram no passado, de experiências que você já viveu, porque Jesus tem uma experiência nova. Jesus tem um tempo novo. E Ele precisa de você vazio, prostrado, humilhado e entregue, para entregar o novo de Deus nas suas mãos. Amém? Se coloca de pé.